O relacionamento amoroso pode ser uma grande bênção na sua vida. Se você é uma pessoa que está traumatizada por alguma relação amorosa, ou se você desistiu, se vê num momento de desgosto para se relacionar, sabe, assim, com um bloqueio, você sente que está bloqueado ou bloqueada para isso, veja esse vídeo, eu tenho certeza que você pode mudar a sua perspectiva sobre isso e mudar a sua vida. Porque, principalmente para nós mulheres, a gente tem um tempo, porque tem o tempo de ter filhos, né? Não sei se esse é seu sonho, tem algumas mulheres que não querem, tudo bem, eu acho que ninguém é obrigado a nada. Inclusive, é muito natural que a gente tenha dúvida em relação a isso, né? Eu mesma vou fazer 40 anos agora, ainda tenho dúvida. Eu tô num relacionamento, moro com uma pessoa, mas há uma dúvida. Na verdade, eu tenho certeza agora, tá? Compartilhando aqui um lado pessoal, eu quero porque a outra pessoa também quer e, no fundo, por mais que eu tenha outros objetivos agora que parecem mais importantes, porque são objetivos que eu fui determinando ao longo de uma fase da minha vida, por um período, porque quando eu olho para trás, quando eu era bem mais nova, lá com 18 anos, eu não sei você, mas eu sonhava com isso, em ter filhos, e aí a vida vai mudando, outras demandas vão surgindo, e aí a minha vontade foi construir uma carreira. Mas a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Talvez se eu pudesse escolher, eu teria daqui a 2 anos, talvez com uma carreira mais sólida, mas na verdade, às vezes, eu acho que a gente também coloca muita coisa por cima e coisas que talvez a gente não se acha pronta. Enfim, são muitas coisas, né? E esse vídeo nem é sobre isso, sobre gravidez ou não, mas foi uma introdução que eu quis trazer, porque se você é mulher, a gente tem tempo. A gente tem um tempo, então se você está se fechando, se você se vê muito fechada para se relacionar, dependendo da sua idade, talvez possa ser tarde demais para você viver algo que futuramente você pode perceber que era um sonho seu. Entende? Então é isso que eu estou querendo dizer. Que talvez daqui a, sei lá, você pode ter 45 anos e não poder mais engravidar, ter uma dificuldade para engravidar, e aí você se toque que você priorizou outras coisas que depois não vão ser tão assim importantes para você, entende? Mas o vídeo mesmo é sobre relacionamento, então, se você é homem, fique aqui também. Esse vídeo é mais para pessoas que se veem desestimuladas, desmotivadas a se relacionarem, desacreditadas de uma relação, de poderem construir uma relação saudável, uma relação equilibrada e próspera, né? Eu hoje em dia estou construindo uma relação assim, em que ela é uma relação mais saudável. Tem alguns momentos que são muito difíceis, que eu falo, gente, eu acho que eu não vou conseguir, e isso é normal em um relacionamento, pelo menos na minha experiência. Eu acho que alguns desentendimentos vão te fazer pensar o quanto é difícil se relacionar, e isso é natural. É bem desafiador mesmo, mas é porque está construindo a gente. O relacionamento, ele é uma bênção porque ele nos ajuda a ser pessoas melhores e nos ajuda a construir os nossos sonhos. É uma parceria, né? É uma parceria em que, se duas pessoas, quanto mais conscientes elas estão, e isso também é algo que é construído, que é um processo, mas o importante é buscar essa consciência, buscar essa evolução, ter um comprometimento com o crescimento, eu acho muito importante. Caso contrário, a relação realmente vai ser algo que vai ser, assim, muito conflituosa. Eu já passei por relações muito conflituosas, por muita imaturidade. Até falei aqui em um vídeo sobre energia feminina, né? O quanto que eu tinha muita energia masculina e às vezes feminina no negativo. Então, a inconsciência nos leva para o negativo de qualquer energia, seja ela feminina ou masculina, e a consciência sempre vai nos levando para energias, os polos positivos dessas energias, mas é importante que a gente entenda o quanto que a gente precisa desenvolver alguma energia específica, que é como eu comentei no vídeo de energia feminina, que eu estou desenvolvendo minha feminilidade, porque em um relacionamento, e eu estou falando um relacionamento de homem e mulher,
eu não tenho como passar outra realidade que não seja a minha, porque eu não estudei. Então, relacionamento de homem, relacionamento heterossexual, é muito importante que tenha esse atrito energético. O que é isso? Uma pessoa é um pouco mais feminina e a outra pessoa é um pouco mais masculina. Quer dizer, a biologia do homem é naturalmente mais voltada para a energia masculina, pela testosterona muito mais alta, por exemplo, e a da mulher é muito mais voltada para a energia feminina. Só que se você teve um modelo de feminilidade, talvez se você é mulher, aí a sua mãe, por exemplo, era uma mulher masculina, com uma energia masculina forte, você tem esse modelo de feminilidade que você acaba trazendo para você. E se você tá, mesmo que no positivo da energia masculina, que é uma liderança, que é uma ação, uma iniciativa, você vai acabar levando o homem para o lado feminino. Eu não vou falar tanto aqui sobre isso, se vocês quiserem saber mais sobre energias masculinas e femininas, porque esse é um assunto polêmico. Hoje eu vi uma influenciadora falando sobre isso e o quanto ela foi criticada. Muita gente falou, concordou, mas muita gente também criticou porque há muita distorção sobre esse assunto. As pessoas confundem muito, sabe? Acham que feminilidade é você ser uma bobona, você não se posicionar nunca, você ser uma pessoa em que não tem opinião, em que não se coloca. Só que não é isso, gente. E eu tô falando aqui como realmente uma experiência. Eu tenho muito essa energia de posicionamento, tenho muita facilidade para me posicionar, e eu jamais vou conseguir ser uma pessoa que não se coloca. Isso não existe na minha realidade. Mas isso não quer dizer, as pessoas têm muito medo dessa palavra submissão. E aí tem gente que coloca a perspectiva que você está sob uma missão, né? Eu falei muito sobre isso no vídeo da feminilidade. Dá uma olhada lá. Mas eu senti muita vontade de falar mais sobre isso, então eu quero saber se você quer que eu fale mais sobre isso. Mas o ponto principal desse vídeo é o quanto nos agrega um relacionamento. E aí você precisa entender que sim, existem pessoas que não têm caráter, existem pessoas que não vão ter valores alinhados com os seus. Então, por que você se fechou? Você já buscou entender isso? Por que você está fechado? Eu quero falar principalmente sobre isso, assim, essa questão de quem desistiu, de quem não coloca isso como uma prioridade, porque o outro pode nos ajudar muito na construção dos nossos sonhos. Realmente, como eu falei, uma parceria em que, se as pessoas estão conscientes, uma ajuda a outra. No relacionamento que eu tô vivendo hoje, embora tenha desafios, embora em alguns momentos a gente se desentenda e ache que não vai ter jeito aquilo ali, mas graças a Deus sempre conseguimos nos entender e crescer após a cada conflito. Eu ajudo muito o Tomás e o Tomás me ajuda muito. É uma dupla. Então imagina, você tá aí buscando coisas, né? Buscando coisas na sua vida. Se você tem mais uma pessoa para te ajudar nisso, olha que coisa boa. E o outro também. E além disso, essa dinâmica de masculino e feminino, em que cada um entende o seu papel, e isso as pessoas acham que é tirar a liberdade. Ah, mas eu posso ser o que eu quiser ser. Você não é o que você quiser ser. Você não é uma planta, você não é uma flor, você não é uma manga, você não é um cachorro, você é um ser humano. Então, o primeiro ponto é que você é um ser humano, né? E aí você é mulher ou homem. Ah, mas eu não posso jogar futebol. Pode, eu sou professora de altinha, eu sempre fui muito atlética. Só que aí não desenvolvi energia feminina. O meu lado feminino ele estava de lado. Ou então eu estava só pegando a parte negativa daquela energia. Qual é a parte negativa? Você ficar muito passiva na vida, você ficar depressiva, você ficar querendo agradar todo mundo. E aí você não se posiciona, você não tem voz, você não fala, você não se coloca. Você pode se colocar. Só que você pode se colocar com uma boa comunicação. A comunicação é tudo, né? O jeito que você fala, o jeito que você se coloca. Se você é muito impaciente, você precisa trabalhar sua paciência. Se você é mulher, eu tô falando isso aqui do lado, a feminilidade boa. A feminilidade
A energia feminina no lado bom. Então, não é que você vai se limitar. Na verdade, você vai desenvolver algo que você nunca desenvolveu, talvez, porque você não tinha essa referência de acolhimento, de nutrição, de uma mãe. Às vezes a mãe não fez isso, a sua mãe não fez isso com você. E não é para você pegar agora e culpar a tua mãe e falar, nossa, você é horrível. Não, ela também às vezes não recebeu. Você tem que ter a compreensão do todo, né? Só que você escolhe agora, você pode escolher desenvolver, porque se você. Olha só, gente, presta atenção. Você está se relacionando, você é mulher, está se relacionando com um homem. Quem vai ser a parte dócil, a parte acolhedora, paciente, a parte sensível? Não é que o homem não possa ser, mas o homem, muitas vezes, ele está mais conectado com a energia masculina, de fazer. O homem, ele sai de casa para trabalhar, ou trabalha, qual seja o trabalho dele, ele tem que matar um leão por dia. Ele está pensando em pagar conta, em conquistar as coisas. Por que não ter uma mulher do lado dele que vai acolher ele, que vai entender, que vai ter mais paciência, que vai ajudar ele a ter mais essa paciência, a ter uma visão mais sábia sobre a vida? A mulher é o lado sábio, o lado mais sensível, o lado intuitivo, que tem a visão. O homem vai lá e faz. O homem vai lá e age. Ele resolve o problema. Deixa o homem resolver o problema. Essa coisa, as mulheres ficam essa coisa de patriarcado, matriarcado. Eu não me relaciono muito com isso, gente. Isso aí me traz muita coisa de guerra. Guerra dos sexos, sabe? Essa guerra é muito ruim. Ah, agora é porque a mulher foi maltratada, desprezada. Tinha um matriarcado. Aí tem gente que fala, né, que tem essa coisa do matriarcado. E depois as mulheres eram o poder, estavam no poder, comandavam. E depois veio o patriarcado. Aí os homens no poder e as mulheres não podiam fazer nada. Gente, sempre sabe essa guerra. Quando a gente entender cada um seu papel na sociedade, não é que você está limitada a ser alguém, não sei o quê. E, gente, eu tô falando realmente como uma pessoa que não é dócil, não é calma. Vocês podem ver pelo meu modo de falar. Só que eu ganho muito mais desenvolvendo esse lado feminino. Esse lado acolhedor, esse lado paciente, compreensivo. No meu relacionamento, eu sempre falo as coisas. Eu continuo passando. Só que é isso, gente. Por isso que as pessoas, o mais importante mesmo é a gente ter consciência, a gente desenvolver a nossa consciência, sabe? Porque tem muita gente tem muita mulher que tá no feminino e é isso, tá muito passiva. Ela tá assim, ela não tem uma voz, ela não consegue nem falar, não tem voz se posicionar. E aí tem os homens que vão agredir, que maltratam, que são homens inconscientes, não sabem dominar a fúria masculina, não tem um instinto de proteção, de prover, porque isso que é legal da masculinidade, você ser um homem que traz segurança, que provê. O que é prover? É proporcionar coisas, experiências. Você não precisa ser rico. Então você vai proporcionar uma experiência. Então você vai buscar a mulher, você vai conhecer uma mulher, então você busca a mulher na casa dela, você leva ela para um lugar, você que reservou o lugar, você arquitetou a coisa inteira, entende? E a mulher ali, ela consegue descansar, ela consegue relaxar na sua feminilidade, porque ela não precisa ficar preocupada, alerta, preocupada com tudo, porque o homem já está se preocupando com tudo, já está trazendo segurança para ela. E ela sente essa segurança e ela é dócil, ela responde com doçura, com gratidão, com simpatia, com leveza, porque ela não está mais alerta no estado em que ela precisa se preocupar, porque o homem não está fazendo isso, não está fazendo a parte dele. Então, essa é a dinâmica. Eu realmente penso assim, nossa, se eu não trouxer esse lado feminino, poxa, que triste que o meu parceiro, que é homem, ele vai ficar sem esse lado. Porque quem vai trazer? Se não sou eu? Entende como falta? Assim o contrário também. O cara pensar, pô, se eu não for o líder, pô, tá faltando algo. Falta algo. Aí essa coisa vai perguntar, não pode ser equilibrado? Os dois com a mesma energia? Como eu falei,
A biologia é diferente. Para mim não faz sentido que seja equilibrado. E aí tem uma coisa do atrito, que é esse atrito entre uma energia masculina e a feminina. Isso traz um tesão, sabe? Eu acho assim, pessoas muito igual na mesma energia, por exemplo, o homem tá equilibrado, yin yang tá totalmente equilibrado e a mulher também. Eles estão muito parecidos, né? Não tem atrito. O que acaba acontecendo aí é uma amizade. Eles ficam amigos. Isso é a minha opinião, tá? Acaba rolando assim, não tem mais a vontade de fazer relações sexuais. Sabe quando a relação fica, as pessoas ficam amigas? Então, eu acho que acontece por causa disso. Então, eu acho sim que eu, por exemplo, uso muito a minha energia masculina para fazer as coisas que eu preciso fazer. Ação, dinamismo, meu trabalho, eu uso muito, né, aqui e tal. E o lado feminino eu deixo mais para minha relação. Deixo para o meu relacionamento e vou deixar para quando eu tiver filho, se Deus quiser, vou ter esse lado feminino e vou deixar o Tomás direcionar o nosso filho, a nossa filha, com essa energia masculina. Entendeu? Eu não acho que é saudável trocar os papéis, eu não acho que é da nossa natureza trocar os papéis. Essa é a minha opinião, com tudo que eu já vivi. E sobre relacionamento, continuo acreditando, é muito legal, é muito. Não é legal a palavra. É muito engrandecedor, gente. É muito gostoso, é muito desafiador também. Tem um propósito, mesmo que tenha desafio, sabe? Eu acho que tem propósito. Quando você está alinhado com valores em comum, tem que ter valores em comum. Tem que ter valores em comum, é muito importante, porque você não vai se relacionar com alguém que não tenha valores em comum, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, gente, não dá certo. Tem que ter valores em comum. Isso você descobre conversando com a pessoa, conhecendo e tal. Então, quando tem valores em comum, é maravilhoso porque vocês estão alinhados com um propósito parecido. E eu cresci muito com essa relação, com todas as relações que eu tive. A relação nos faz crescer muito, sabe? Nos engrandece muito. Então, só por causa da relação que eu tenho, a relação amorosa, em que fez com que eu desenvolvesse mais o meu lado feminino. Se não fosse isso, talvez eu nunca desenvolveria. E se eu desisto, eu falo, ah, não, eu sou assim mesmo. Isso é muito. Gente, esse negócio de eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim. As pessoas confundem muito isso. Autenticidade. E eu vou falar sobre isso daqui pra frente, que a gente vai entrar na energia aquariana. Eu vou falar sobre autenticidade. Essa coisa é muito confundida. Seja você, mas aí você traz um bando de padrão negativo para a relação e a gente tem que curar. A gente tem que estar disposto a curar os nossos padrões negativos, tá? Para se relacionar bem, senão não vai dar certo. A gente traz um bando de trauma e padrão não dá certo, gente. E é natural que tenha isso, mas a gente precisa estar disposto a curar, olhar com sinceridade, com autorresponsabilidade pra gente, com muita verdade, com honestidade. Tipo, isso aqui é meu, isso eu tenho que curar, isso não é do outro. E é um processo eterno, né? Que faz a gente crescer muito. Que faz a gente crescer muito. Se não fossem essas questões, a gente não cresceria. Sem relação, a gente não cresce. A relação é muito importante, seja qual for. Só que a amorosa, ela é tão íntima que ela traz mais desafios e também mais crescimento. É proporcional o crescimento com os desafios. Agora só vai crescer quem estiver disposto a olhar para si com verdade e trabalhar em si questões. Porque cada um tem que olhar para si, não é ficar jogando para o outro. Ah, você precisa fazer, né? Você faz, você é o exemplo na relação, né? Então, assim, para finalizar esse vídeo, eu digo para você, não desista de se relacionar. Existem pessoas como você, que estão na mesma energia que você. Continue se desenvolvendo, porque aí você vai atrair quem você. Aliás, é isso, né? Quem você quer atrair. Então, seja a pessoa que você quer atrair. Seja a pessoa que você quer atrair, porque muitas vezes a gente fica querendo pessoas, mas a gente não está sendo essa pessoa, né? Então,
Não faz nenhum sentido isso, certo? Então, é assim, continue se desenvolvendo, emane, mande para o universo que você quer, as características da pessoa, da relação, como que você quer que seja essa relação, confie que tem muita gente no mundo, não tem gente só ruim, não, tem muita gente boa. Se você é uma pessoa boa, que é relativo, né, o que é bom ou ruim, mas enfim, você entendeu. Você vai encontrar alguém que se alinhe com você, tá? Continue acreditando nisso. Então você precisa se desbloquear, se abrir para isso, querer se relacionar. Me fala aqui se você quer saber mais sobre esse assunto, o que você quer que eu traga aqui sobre isso, ou sobre outros assuntos também. Meu e-mail para contato de atendimento vai estar na descrição e também os links dos meus cursos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.